amigos, hoje pedimos antes que desliguem os celulares, que evitem o ir e vir durante a palestra. E nós temos conosco o nosso companheiro John Arley, que veio de Pedro Leopoldo. Quantos quilômetros? Belo Horizonte para cá? 500 quilômetros de carro, enfrentando curvas, enfrentando buracos. Não, buracos não. Buracos, não tinha buraco. Melhor ainda. Enfim, chegou aqui, conviveu com o nosso Chico Xavier a partir dos 19 anos de idade. Conviveu 21 anos. Então tem lições, tem tesouros que como é inimaginável em termos de valor. Então ele está conosco atendendo ao nosso pedido. Fala hoje iniciando as comemorações dos 51 anos da nossa casa. Sábado vamos distribuir os cobertores, como fazemos sempre de manhã. E domingo, já que o nosso amigo precisa partir cedo, nós estaremos aqui com o Gilson para conversar sobre o nosso Chico Xavier. Então, o nosso John, ele falará no núcleo, sábado, 4 horas da tarde, e na casa de Recanto de Maria de Nazaré, que fica lá na estrada Araticum, lá no Anil. Então, às 10h30 da manhã. Então, vamos envolvê-lo com as nossas melhores vibrações, para que ele e a sua esposa Renata se sintam lá na casa de Chico Xavier, onde ele trabalha, lá em Pedro Leopoldo, e que tem lá 490, eu não sabia desse número, que já tinha alcançado esse número, 494 livros do nosso Chico, psicografados, expostos lá na casa, que aos domingos pela manhã realiza um culto. Inclusive, a renda daqueles livros que ele trouxe, que estão na mesa ali, é para a manutenção da casa de Chico Xavier em Pedro Leopoldo. Estivemos lá 2 vezes, não falamos com o Chico, porque ele não estava, só conhecemos o Chico em Uberaba, mas, enfim, é uma noite especial, de muita alegria, de uma noite diferente, porque nos leva àquelas recordações de Pedro Leopoldo com o nosso Chico, quando emprestávamos a caneta para que ele terminasse de autografar, uma caneta Parker antiga, e quando ele nos devolveu a caneta estava perfumada. Enfim, várias e várias recordações. Então, eu digo que pelo menos a minha dívida com o Chico é insolvável. Então, vamos envolver o nosso John, que vai fazer o estudo da noite. Meus amigos, boa noite a todos. Quero agradecer, Gilberto, o convite. Para mim, e depois eu vou sair aqui da frente. Para mim é uma alegria e um prazer muito grande. Eu tenho andado um pouquinho aí pelo país e tenho observado uma coisa muito curiosa. É a primeira vez que eu estou dizendo isso, viu, Gilberto? Todos aqueles que conviveram com o Chico, a instituição que eles construíram, juntamente com muitos outros amigos, tem essa carinha aqui. Essa casa tem alma, tem cor e tem cheiro de Chico Xavier. E isso a gente observa porque quem conviveu com o Chico sabe que uma casa espírita sem uma atividade social deixa de ser casa espírita. Na verdade, o trabalho que o Chico mais gostava era o trabalho social. Senão não tinha sentido para que a casa espírita, né? Então, agradeço o convite e nós vamos trocar figurinhas, compartilhar algumas experiências que nós tivemos com o Chico, e esse aqui é o nosso primeiro trabalho. Mas antes de falar desse trabalho, eu gostaria de lembrar a doutora Marlene Nobre,
Vocês conhecem uma obra que ela lançou em 2015? Vocês conhecem? Meus Pedaços do Espelho. E aí tem uma definição muito interessante, que a verdade é um espelho do céu que ao tocar na terra se fragmenta em inúmeros pedaços. Eu vou dizer a vocês que eu estou trazendo os meus pedaços do espelho. É o único pedaço? Não, existem muitos outros pedaços. Eu tenho dito que se nós reuníssemos todos os biógrafos que falaram e continuam falando sobre Chico Xavier, se nós reuníssemos todos, nós não conseguiríamos dizer quem foi. Ele é isso, sem exagero. Ele é isso e muito mais. Tem coisa que não dá para dizer, não é, Gilberto? Como é que a gente sente o que aquele homem sentiu? Difícil, né? Como é que a gente compreende um sentimento daquele? Uma criatura, um legítimo representante do Cristo entre os homens. Nós tentamos. Ele tentou e conseguiu vivenciar a máxima do Evangelho do amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou e continua nos amando. Então a ideia aqui não é divinizar a figura humana de Chico Xavier. Aliás, eu nasci em Pedro Leopoldo, moro até hoje há 54 anos e vim de uma família muito católica, apostólica romana. Mas os meus pais tinham uma grande admiração por Chico Xavier. Muita admiração. O Chico ajudava todos, independentemente da crença. Era um homem bom, um homem do bem, um homem caridoso, um homem humanitário. Mas eu sempre tive essa vontade de conhecer o Chico. Até que um belo dia, o meu tio, que já era espírita, hoje ele é o cuidador da casa de Chico Xavier. A casa de Chico Xavier, eu disse aqui para o Gilberto, ele está onde foi a última residência do Chico na cidade de Pedro Leopoldo. Um empresário de Belo Horizonte se apropriou do local com recursos próprios, revitalizou e disponibilizou o local para visitação pública. Aí o Elcio me liga, meu tio, irmão do meu pai, diz assim, o Chico está em Pedro Leopoldo. Falei, na casa de Dona Cidália Xavier de Carvalho. Dona Cidália, lamentavelmente, desencarnou no dia 1º de maio do ano passado, aos 92 anos de idade. Foi a última das irmãs do primeiro e, naturalmente, do segundo casamento. Eu falei assim, Elcio, mas como é que eu entro na casa sem ser convidado? Em Minas Gerais a gente fala cara de pau. Aqui deve ser a mesma coisa? Famosa cara de pau. É uma casa que ela morou até o ano passado. Ficava próximo à fábrica de tecidos. Era uma noite e aquele desejo de conhecer, de encontrar o Chico. Eu só tinha lido algumas coisas, mas o desejo era muito grande. Quando eu entrei na sala sem ser convidado. O Elcio foi na frente e eu confesso a vocês que eu não olhei para ninguém. Quando eu entrei na sala, uma cena evangélica. Chico Xavier sentado num sofá, poucos sofás, né? Poucas cadeiras ali, e muita gente sentada no chão. O Chico Xavier era um contador de histórias. O mineiro, aquele contador de história. Um homem de bem com a vida, com os homens e de bem com ele mesmo. Aliás, eu costumo dizer que o Chico, ele fugiu àquele protótipo do religioso tradicional. Uma pessoa normalmente era chato, moralista, triste. Ao contrário, Chico Xavier era uma alma alegre, com todos os problemas que esse homem passou. Eu digo que se nós tivéssemos sido submetidos a que Chico Xavier foi submetido na cidade de Pedro Leopoldo, nós teríamos enlouquecido. Não suportaríamos. Hoje é fácil ser espírita, né? Ninguém entrou na casa espírita olhando para os lados se podia entrar ou não. Mas imaginem Pedro Leopoldo em 1920, em um estado de formação historicamente católico. Não é fácil. Hoje, o Chico ele saiu, Chico e muitos outros, mas eu tomo a liberdade de dizer que no Brasil nós podemos dizer o espiritismo antes de Chico Xavier
e depois de Chico Xavier. Porque, na minha opinião, ele popularizou o espiritismo em nosso país e fora dele. Por isso, o mineiro do século, no Estado católico. Por isso, o maior brasileiro de todos os tempos. Será que é pelo fato dele ter sido espírita? Não acredito. Será que é pelo fato dele ter psicografado 494 livros? Não acredito. Será por quê? Pelo homem generoso que esse homem foi. Um homem bom. Um homem generoso. Um homem, aliás, talvez uma das maiores virtudes, se não a maior virtude, dentre muitas. Respeito pelas diferenças. Que dificuldade, hein? Aceitar o outro como ele é e não como eu gostaria que ele fosse. Eu conheci o Chico, Gilberto, com 71 anos de idade. Um homem que nasceu em 1910. Nós poderíamos imaginar que ele teria ideias muito conservadoras. Ao contrário. Comentava sobre qualquer assunto. Era um homem ligado ao mundo espiritual e ao mundo material. Ele sabia o que acontecia. Um verdadeiro e fiel servidor do Cristo. Eu não procurei Chico para resolver um problema. Eu não fui ao espiritismo pelo sofrimento. Eu entrei no espiritismo pela curiosidade. Eu queria saber se era verdade. Ou aquilo era uma invenção. Ou um exagero de fanáticos e amigos de Chico Xavier. E o que me chamou a atenção em Chico Xavier, e aí no livro eu procuro deixar muito claro, não foi a mediunidade, as extraordinárias faculdades mediúnicas de Chico Xavier que eu tive alguma oportunidade de acompanhar. Mas o que me chamou foi a humanidade de Chico Xavier. Eu não acreditava que pudesse existir um homem como ele. Eu imaginava que fosse assim, um esforço ali de alguns minutos, mas o resto teatro. Eu fui pela curiosidade, eu queria conhecer. Será que é possível? A lógica social é cada um por si, Deus por todos, salve-se quem puder. Ou então, o mais recente, você sabe com quem você está falando? De repente eu conheço um homem completamente, com uma lógica completamente diferente. Lá em Minas Gerais, tem muitos espíritas, e eu estou me incluindo, o chamado Santo do Pau Oco. Você sabe por que o Santo do Pau Oco? Para burlar o fisco português, já naquela época, brasileiro era danado, né? Para burlar, eles faziam aquelas esculturas de madeira de santos católicos e deixavam um fundo falso para colocar pedras preciosas, ouro e contrabandear. Nós somos esse... eu tento ser Chico Xavier, mas não consigo. Confesso a vocês que eu não consigo. O Chico tinha uma frase assim: sei o que devo ser e ainda não sou. Será que a gente não poderia falar? Sabemos o que devemos ser e ainda não somos. Né? Aqui dentro parece tudo mais fácil, não parece? E quando a gente sai, o testemunho é inevitável. Eu ia a Uberaba sempre que podia, estudante. O nome John Arley é coisa de pobre tentando colocar um nome sofisticado. Eles me perguntam assim: John Arley, você é de onde? Eu sou de Peter Lewis, mais conhecido como Pedro Leopoldo, só para dar um ar. Mas você sabe, né? O John, inclusive, está registrado errado. O John americano é John. É coisa de... Você já sabe, né? Não sei se era minha avó. É uma loucura, né? Eles me perguntam muito isso, né? John Arley. Eu falei, gente, um americano? Não. Pedro Leopoldense. E eu até brincava com o Chico. Eu reencarnei em 61. Chico saiu de Pedro Leopoldo em 59. Eu acho que lá no mundo espiritual, eu falei, gente, o homem está por onde lá? Está em Pedro Leopoldo. Tem como reencarnar lá? Devo ter pedido ou implorado. Na hora que eu reencarno, o homem, eu preparo para reencarnar. Eu brincava isso com o Chico, né? Ele saiu para a cidade de Uberaba. Alguém sabe o ano? A data?
4 de janeiro de 59. E no domingo à noite, ele mudou de cidade. 9 horas de distância de Pedro Leopoldo a Uberaba. E adivinha quando foi a primeira atividade espírita dele? Dia 5. Eu digo que se fosse comigo, a gente mudar de cidade, a gente levaria quanto tempo para voltar nas atividades? No mínimo 1 mês, vocês não acham, não? E olha assim, pegando o boi, viu, amigos espirituais, não é assim? Chico não, ele viajou no domingo à noite, eu acho que o trecho era 14, 15 horas. Chegou à noite, ele, Valdo Vieira, em torno de uma cisterna, receber a primeira mensagem, o Chico, de Emmanuel: se tiveres amor. A grande diferença de Chico Xavier, já que eu destaco a humanidade dele, é a fidelidade ao Cristo. Esse homem foi extremamente fiel a Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor. Extremamente fiel. A nossa fé em Jesus, ela depende, né? Vacila. Mas ele não. Chico Xavier, como diz o carioca, era para ter sido o cara mais marrento do mundo. Por que eu digo isso? Ele foi bajulado, paparicado por artistas, por espíritas, por não espíritas, por político, por empresários, por dinheiro. Ele se manteve simples. Começou simples, permaneceu simples e terminou simples. Ele usava de vários adjetivos para se defender. Até que no momento ele falou que ele era um verme. Estão lembrados dessa passagem? Emmanuel falou: opa, Chico, não escarneça da criação. O verme é um ser extremamente útil. Aí ele já não falou mais verme. Ele falou que ele era um cisco. E até agora o Emmanuel não se pronunciou. Porque será que tem alguma coisa abaixo do cisco? E isso não era fingimento. Se eu falar isso, é fingimento. Os santos do pau oco. Mas Chico Xavier não. Era autêntico. Ele nos convencia. Então, quando eu ia a Uberaba, e não ia muito porque custo, né? Deslocamento, aquela coisa toda. E eles me falavam assim: ó, cuidado com o que você pensa perto de Chico, porque ele lê pensamento. Aquilo me inculcava, viu, Gilberto? Apesar que recentemente em Caxambu, eu acho que teve uma vez que ele não leu meu pensamento. Como eu ia com o dinheiro contadinho, normalmente eu almoçava no sábado na casa dele. E nesse dia ele esqueceu de me convidar. E eu estava contando. Eu confesso, bom, se esse homem lê pensamento, eu vou mandar pensamento para ele. Gente, não leu. Eu atravessava na frente dele. Ó, tô indo, hein, Chico? Tô indo. Esperando que você, não, meu filho, fica aqui para almoçar com a gente. Eu estava esperando isso, né? Mineiro fica ali rodeando, né? Mas olha, não leu o meu pensamento, não, né? Mas teve uma coisa que me chamou a atenção. Porque como eu ia a Uberaba, eu ficava muito atento em tudo o que ele fazia. O Chico era, como eu disse a vocês, ele não era um moralista. Sabe qual que é uma definição? Tem algum moralista aqui? Vocês ficariam chateados se eu dissesse que todos nós somos moralistas? Alguns mais, outros menos, mas no fundo, todos nós. Mas o Chico não. Eu não conseguia. Qualquer assunto que você versava com Chico Xavier, ele não usava de nenhum julgamento de valor. Nenhum. E a gente imaginava que ele sabia tudo, né? Eu imaginava que ele sabia tanto que eu fiz perguntas idiotas para Chico Xavier. Jovem, eu era muito fã e sou muito fã do Elvis Presley. Chico, 77, ele morreu no dia 15 de agosto de 77. Falou: Chico, 81. Posso te fazer uma pergunta? Perfeitamente, meu filho. Você tem alguma notícia de Elvis Presley? Eu deve ter pensado, que coisa esse menino, que pergunta. Sabe o que ele respondeu? Nenhuma, meu filho. Assunto esgotado. Eu achei que ele
Ele faria um... E tem médio aí que faz o tipo amado mestre, né? Rodeia, olha. Ele não. Tratava a mediunidade como um ato simples, natural, sem alarde. Fiz perguntas tão idiotas como: Chico, você está vendo algum benfeitor aqui nessa sala? Só faltava dizer, ao meu lado? Ele deve ter pensado, esse menino está perturbado. Ele falou assim: meu filho, não preocupa com isso, vamos trabalhar. Ele não entrava nesses assuntos. Talvez até para me preservar. Vocês acham que ele fala, se eu estivesse carregado no ambiente espiritual, ele falaria? Nunca. Não, meu filho, está tudo bem, vamos trabalhar. Era um homem esperançoso, um homem otimista, um homem alegre. Ele transformava o sofrimento dele em piada. Que coisa. A ideia... Extremamente bom humor. Com 92 anos ele queria viver. A gente, uma dorzinha, a gente já quer morrer. Alguém aqui já passou por uma boa crise? Quem não passou, eu estou desejando. Porque a boa crise é aquela que a gente dá a impressão que a gente vai enlouquecer. Essa é a boa. A outra é fraquinha. E quando a gente passa por uma crise dessa, nós temos duas alternativas: ou paralisar de temor, ou avançar e crescer mais do que nós imaginávamos. Vocês sabiam que Chico Xavier passou por quadros depressivos? E não sou eu que estou dizendo, não. Isso está escrito na obra da senhora Nena Galves, grande amiga de Chico na cidade de São Paulo. Chico ficou 8 meses em quadro depressivo. Eu estou falando de Chico Xavier. Agora, nós que nos achamos demais, a gente esconde. Não porque somos humildes, somos orgulhosos. E a pergunta é: por que está acontecendo comigo? Na verdade, não é essa. Por que isso não está acontecendo com o outro? Eu sou bom, eu sou legal, eu sou bacana, o outro não. Isso é que me chama a atenção em Chico Xavier. Este ser humano, Chico Xavier. Essa dimensão. Então, qual que é o objetivo do trabalho? 4 itens. Primeiro é um Pedro Leopoldense, aquele Meus Pedaços do Espelho, falando do Pedro Leopoldense e Chico Xavier. Eu estou falando a verdadeira história? Não. Existem muitas histórias. É apenas uma dentre muitas histórias sobre Chico Xavier. Segundo critério, segundo item, eu recuperei informações históricas importantes na cidade de Pedro Leopoldo. Antes do filme O Chico Xavier, da Globo Filmes, muita gente achava que o Chico teria nascido aonde? Em Uberaba. Ou então em São Leopoldo. Eu já vi biógrafos falando que o Chico teria nascido em São Leopoldo. São Leopoldo é uma cidade do Rio Grande do Sul. Terceiro, depoimentos que eu recuperei, belíssimos, importantes, contemporâneos do Chico, registrados pela doutora Marlene Nobre em 1977, quando ela esteve em Pedro Leopoldo e entrevistou em homenagem aos 50 anos de mediunidade de Chico Xavier. E o mais importante dos itens, a humanidade de Chico. Carlos Bacelli fala uma frase que eu concordo e assino embaixo. Chico Xavier não foi um anjo exercendo o papel de um homem. Ele foi um homem exercendo o papel de um anjo. Ele foi um homem do mundo e no mundo exercendo o papel de um anjo. O homem era de carne e osso. Ele sonhou, chorou, sofreu, acertou, errou, acertou muito mais do que errou, mas de uma fidelidade ao Cristo de nos impressionar. Esse foi o esforço para tentar passar, não um Chico distante da gente. Ao contrário. Eles têm me perguntado assim: o Chico tem se comunicado? Olha, o homem deve estar com uma velocidade de atuação, porque naquelas condições o homem já trabalhou. Ele trabalhou 41 anos na sua vida, materialmente falando. 41. Psicografou, chegando à casa dos 500 livros.
sem contar as mensagens consoladoras que não foram publicadas e o receituário mediúnico. E o mais importante de tudo, que poucos biógrafos abordam: Chico Xavier foi mãe e pai para os irmãos do segundo casamento. Eu não falei, ele foi pai e mãe, não. Vocês estão vendo que propositadamente eu falei, ele foi mãe e pai do segundo casamento. Os irmãos do Chico tratavam o Chico como mãe. Ora, onde esse homem arrumou tanto tempo? Enquanto muitos de nós nos escondemos ou na casa do centro ou no centro da casa. Esse homem encontrou tempo de trabalhar com uma velocidade impressionante. Então eles me perguntam, aí eu respondo: você quer a companhia de Chico Xavier? Se vincule a um trabalho social, seja na casa espírita ou qualquer outra instituição ou denominação religiosa que você se vincular, e trabalhe, coloque em prática o que você está aprendendo na casa espírita, no nosso caso. Ele estará do nosso lado, sem dar o nome. Pode assinar Zé Mané, Zé Ninguém ou Zé Qualquer, menos Chico Xavier. Porque se ele nunca quis aparecer em vida, vocês acham que ele vai querer aparecer aqui agora? Não. Silenciosamente, ele esteve entre nós, Gilberto, e nós não reconhecemos. Eu prometi ao Gilberto que eu ia contar um caso. Eu não conheci o casal Helenir e Lineu Meireles, de Niterói. Eu conheci o filho, Laércio Meireles, em dezembro de 2012. Ele esteve na casa de Chico, em Pedro Leopoldo. Por acaso, entre aspas, e esse caso entra no segundo livro, eu estou lançando. Esse é o primeiro, o Voo da Garça. Eu vou explicar o porquê da garça. E agora vem o segundo, Nas Trilhas da Garça. E ele me disse que a sua mãe e o seu pai foram grandes amigos de Chico. Depois que eu vi a foto, Gilberto, eu também já os encontrei lá, mas eu não tive muita intimidade com eles. O Laércio falou que a sua mãe era médium, trabalhadora de casa espírita, e manteve uma larga e vasta correspondência com Chico. Visitava Uberaba e tal. Até que o seu braço direito, o braço direito do Chico, já ouviram falar em Wicker Batista? O Wicker Batista trabalhou com Chico de 59 a 89. Saiu de Goiás para procurar tratamento para sua esposa e lá ficou. Foi um trabalhador fiel, um servo, um companheiro leal. Desencarnou em final de 89. Meses depois, na casa de Dona Helenir, quem falou isso foi o filho, e com autorização eu registrei o caso, ela viu espiritualmente o Sr. Wicker Batista. E se surpreendeu. O senhor, Sr. Wicker, está tudo bem? Ele responde rapidamente. E aí ela faz uma segunda. E o Chico? O Chico estava encarnado. Mas a pergunta é para saber, e daí? Olhando daí, quem é? Olhando daí, quem é? Ele falou assim para ela: Helenir, Helenir, estou envergonhado de mim mesmo. Chico Xavier é muito mais do que nós podíamos imaginar. E a visão se desfez. Eu apropriei desse caso para dizer o seguinte: se o Wicker Batista, que teve o Chico na sua mais alta consideração, se estranhou com o que viu, sentiu e ouviu, eu fico imaginando que homem foi este, sem entrar no mérito. Esse homem tentou se esconder o máximo que pôde. O Ramiro Gama, o primeiro biógrafo do Chico, conta um caso do Chico saindo do Luiz Gonzaga, de madrugada, normalmente rodeado de amigos, companheiros, porque o Chico era contagiante. Como é que sai perto dele? Bonito ele não era, mas ficava maravilhoso. Ficava maravilhoso. Um homem alegre, um homem que dava vontade de não sair de perto dele. De repente, ele caminhando, começa a sair de dentro dele uma luz. De dentro. E ele sempre andava com o terno, né? E ele tentou se esconder. Alguém falou: que luz é essa? Ele tentando se esconder. Ele falou: Chico, essa luz é sua. Não, não é não. Não sei de quem é, mas não é minha.
Se fosse com a gente. Ia dar uma de humilde, mas eu sou humilde, gente, mas que homem é esse? Fico me perguntando. Naturalmente, eu guardo as minhas convicções, e uma delas, você vai me dar o direito de dizer, para mim, eu não tenho dúvida, ele foi Allan Kardec. Não tenho mais dúvidas, mas eu respeito quem pensa diferente. Não precisamos brigar. Mas esse homem se escondeu como conseguia, mas não era possível colocar uma luz debaixo do alqueire. Essa luz era preciso de resplandecer. Vocês podem estar achando curioso, mas Djalma, o que uma garça tem a ver com Chico Xavier? Eu comecei a estudar a história da minha cidade. Pedro Leopoldo é de 1894. Rio de Janeiro é de 1554. 1565. Maravilha, hein? Eu estava brincando com a minha esposa, ser espírita no Rio de Janeiro deve ser um desafio. Porque a terra é boa demais. Né? Aqui é um paraíso. Vocês não acham que aqui é um paraíso, não? Aqui é um paraíso. Imagina colocar em prática aqui nesse paraíso. É um desafio. Pedro Leopoldo é mais fácil, entre as montanhas de Minas ali, ó, tranquilo. Chega aqui, chega acolá. É muito tranquilo. Mas aqui é um desafio. Não acho que lá seja mais difícil, não. Acho que aqui, aliás, mineiro não pode ver praia. E o dia que nós chegamos, olha o tempo que está. Isso é mal olhado de algum mineiro. Isso é mal olhado de algum mineiro lá de Pedro Leopoldo. Sabia que os nossos filhos sabiam que a gente viria para cá. Julgaram mal olhado. Falaram, não vai fazer sol. Mas você sabe que mineiro não tem mau tempo. Amanhã, independentemente do tempo, 2 mineirinhos caminhando na praia lá. Sem constrangimento nenhum. Mas Pedro Leopoldo é de 1894, mas oficialmente 1924. E eu comecei a ler tudo sobre Pedro Leopoldo. E descobri uma obra de um poeta católico chamado José Issa Filho. E ele registrou uma história oral, eu não estou inventando, porque está registrado num livro intitulado Coisas do Reino de Pedro Leopoldo, volumes 1, 2 e 3. No terceiro volume, eu descobri uma história de uma antiga benzedeira, aquelas famosas benzedeiras das cidades do interior, chamado Maria Ferreira Tomásia, mais conhecida como Satomásia. Quem registrou a história da Satomásia foi o José Issa. E ela disse para o José Issa que no dia 2 de abril, na manhã do dia 2 de abril de 1910, segundo Satomásia, foi a manhã mais bonita que ela já viu. Como ela morava na região da Fazenda Modelo, onde o Chico trabalhou por 25 anos, e era uma várzea, portanto tinha muitas garças, ela destacou que na manhã do dia 2, existiam muito mais garças do que ela, a princípio, tinha percebido. E ela falou que era um branco bonito de se ver, se deslocando de um lado para o outro. Eu achei essa história tão bonita, e deixando um perfume, os lírios, as rosas, por onde essas garças transitavam. Eu me apropriei dessa história oral de Pedro Leopoldo para dizer que uma dessas garças pousou na cidade de Pedro Leopoldo, na rua de São Sebastião, no dia 2 de abril de 1910. E olha como completa o poeta, trazendo amor e compaixão, e transformando as noites de muitos aflitos e angustiados em dias ensolarados de esperanças e alegrias. Então a ideia é para buscar essa garça, essa humanidade dessa garça, os exemplos dessa garça, sem nenhuma intenção de mitificá-lo. Aliás, se ele estivesse aqui e se tentássemos mitificá-lo, não gostaria. Em vida eu tentei agradá-lo de formas as mais equivocadas. Uma delas é fazer um museu em Pedro Leopoldo.
Eu falei, Chico, eu estou com uma ideia de fazer um museu para você. Ele não gostava que chamasse ele de senhor. Eu falei, meu filho, não me mata antes da hora, pelo amor de Deus. Eu achando que eu ia abafar. Coloquei o nome da mocidade, do Sheila, de Mocidade Espírita Francisco Cândido Xavier. Mandei um telegrama para ele. Ele falou, meu filho, você está vinculado ao qual casa? Grupo Espírita Sheila. Olha, meu filho, Mocidade Espírita Sheila. Só faltava, ele falou assim, me erra, meu filho, me esquece. O homem me erra, para com isso. Eram as defesas dele, a gente tentando santificá-lo e ele, não. Agora, eu coloquei uma garça solitária. Se eu dissesse a vocês que, na minha opinião, Chico Xavier foi uma alma solitária. Eu digo que as grandes almas vivem no futuro do seu tempo. Elas são incompreendidas. Difícil de entendê-las. Aliás, eu particularmente, estou entendendo mais o Chico agora do que antes. Porque ele se disfarçou. Não dava para perceber essa luz, esse servidor do Cristo. Na minha opinião, alguém que já fitou o Cristo nos olhos diretamente. Mas ele negava isso de todas as formas. No livro, há 2000 anos, Emmanuel não esteve cara a cara com Cristo, procurando ajuda para Flávia. Eu perguntei a ele, não era numa espécie de cinema, quando você psicografava? Sim. E no olhar de Emmanuel, como é que era o Cristo? Eu perguntei para o Chico. Ele silenciou. Talvez ele imaginasse que ele falasse que já fitou, na opinião dele, estaria humilhando a gente. Falei, não, meu filho, eu não vi nada. Eu não sei de nada. É um homem que era sincero, diferente, né? A gente não consegue perceber a sinceridade nas pessoas? Ou não. Tem gente que tenta, mas não consegue. Tem gente que não tenta e sai espontaneamente. E é isso que eu tento entender, porque esse homem sofreu muito. Ele ia reclamar com quem? Vocês acham que ele não queria reclamar? É todo dia que a gente quer conversar com pessoas? Não. Fala que eu não estou. Fala que eu não estou. Chico também deve ter falado muitas vezes. E Eurípides até deve ter tomado as pancadas dele lá. Além dos exageros, que eu já falei com Eurípides. Já falei com ele que no exercício do papel de vilão, porque na história de vilão e herói, Chico é herói, Eurípides vilão. Só que eu acho que ele exagerou no exercício do papel, como ele mesmo já afirmou em entrevistas anteriores. Agora, a pergunta não é essa. Nós daríamos conta de fazer melhor, igual ou pior? Vocês acham que era fácil viver ao lado de Chico Xavier? Final de semana, bacana, só alegria. Vocês acham que ele já ficou bravo? Vocês imaginam o Chico nervoso? Alguém aqui já sentiu raiva? Vocês acham que o Chico já sentiu raiva? Se vocês falaram que ele não sentiu, ele não é humano. Porque todo mundo aqui já sentiu raiva. Nós não podemos permitir que a raiva vire ódio. Ódio é a raiva estragada. Está com raiva de mim? Fulano? Não, impressão sua. Aquilo tem uma série de questões que pode se transformar em ódio. É o santo do pau oco. Nós temos que tomar cuidado, senão a gente cria uma imagem em torno da gente que não é real. O Chico falava, isso está registrado, que ele tem visto muitos espíritas no além completamente desorientados. E nós queremos privilégio o tempo todo, não parece? Esse homem não teve nenhum. Ele morreu com 92 anos, sofrendo todos os problemas que um idoso de 92 anos sofre. Esquecimento, não lembrava. Não lembrava de pessoas, dava um vazio, um branco. Normal. Agora, deixava de trabalhar? Não, ia carregado. Uma gripe segura a gente na casa da gente, não segura? Hoje eu não estou legal, hoje eu não estou bem. Ora,
como a casa que precisasse da gente, e nós é que não precisamos da casa. Essa era a diferença. E aí um fato que eu confesso a vocês que eu não saberia traduzir em sentimento, eu só vou falar o que eu vi. A gente esperando aquela fila toda, sexta, sábado, e eu não podia pensar muita bobagem perto do homem, porque ele lia pensamento. Só não leu o almoço, que eu não leu. Infelizmente, tive que segurar. E eu comia bem, viu, gente? Mineiro come bem, nossa Senhora. Aí chegamos lá, que ela atendia sexta e sábado. No grupo espírita, eu não peguei o tempo da comunhão espírita cristã. Ele ficou na comunhão de 59 a 75, a 19 de maio de 75. Em 8 de julho de 75, ele fundou o Grupo Espírita da Prece. Então, o Grupo Espírita da Prece, grandes lembranças lá, né? Chegava de ficar 7, 8 horas psicografando. Nós estamos falando de um homem com mais de 70 anos de idade. E aí, antes de psicografar, ele atendia algumas pessoas para pegar quem que é, o que você quer, morreu tanto, aquelas informações básicas. Aquela fila gigantesca, todo mundo ali, né? E o Chico dava para a gente ficar horas ali, né? De repente, uma senhora no meio do salão surtou de tanto sofrimento. Perdeu a mãe, perdeu o marido e perdeu os filhos num acidente automobilístico. Eu falei, nossa, imaginei o que esse homem vai falar para consolar uma dor como essa. Vocês acham? Mas que dor é essa, né? Aliás, o Chico dizia que quando alguém perde o pai e a mãe, fica órfão ou órfã. Quando a gente perde um filho. Marido e mulher, você fica viúvo, viúva. Agora, qual nome se dá para quem temporariamente perde um filho? Não tem nome, né? É desconfortável. Eu imaginei que ele falaria esses jargões clássicos que nós falamos no Espiritismo, não tem? Pimenta no olho do outro é refresco. Não é que a gente não fale com sinceridade, mas falta um ingrediente. Em mim falta. Que eu estou tentando entender. Mais do que isso, eu estou tentando sentir. E eu imaginei que ele falaria, não cai uma folha, fé em Deus, Deus não coloca fardos, não é isso? Todo mundo já conhece. Sabe o que fez o inesperado Chico Xavier? Se levantou, caminhou, se abraçaram dois e choraram publicamente os dois. O que é isso? Alguém poderia traduzir isso para mim? Alguém fala assim, isso é amor. Eu continuo com a pergunta, o que é isso? Como é que se sente isso? Amar uma família, amar um filho, amar uma esposa, amar alguém que você nunca viu? O que é isso? Eu conheci uma pessoa. Claro, tem muitos anônimos trabalhadores. Mas o Chico, ele tinha esse componente, ele tem esse componente. Abraçaram os dois e choraram. Ele não falou nada. E ao mesmo tempo falou tudo. Sem dizer nada, esse homem disse tudo. Difícil, eu não consigo, eu tento. Eu acabei de ser reprovado, eu estava contando isso em Caxambu. Eu estou saindo do supermercado, guardando uma caixa de leite, e não vi que uma senhora me abordou nas costas. Eu estava com uma caixa de 12 litros. A senhora me abordou. A senhora me abordou. Eu não vi, ela estava com uma criança no colo. Ela falou, meu filho, me dá 1 litro de leite. Instintivamente eu não dei. Eu falei, eu não tenho. Eu não falei com falta de educação, porque eu já tinha feito uma proposta. Escuta o que a pessoa tem a dizer. Pelo menos pergunte o nome. Mas não fala, não tenho. Ora, você não está falando com um animal. Na hora que eu coloquei o leite, eu falei, meu Deus, o que Chico faria? Eu acho que ele não daria 11. Ele ficaria com 1. Eu fiquei tão envergonhado de mim que meu filho estava ao lado. Ela saiu, ela não insistiu. Eu falei, meu filho, entrega 1 litro de leite. Mas o erro já estava feito, porque instintivamente é o que conta. Tudo bem, eu tentei reparar. Mas olha o instinto. É o palavrão, é a falta de educação. Quando a gente dá como diz o velho e bom Freud, né?
Aquelas coisas que saem sem querer, querendo. Sem querer, querendo. É isso. Né? A gente tenta, não consegue. Mas o Chico dizia, né? Sei o que devo ser, sabemos, mas vamos insistir, porque o Cristo nos falou uma coisa também muito consoladora. Né? Aquele que perseverar até o fim, vencerá a si mesmo. Eu acho que é aí que nos conforta e que nos consola. Eu vou mostrar para vocês algumas fotos. Gente, olha o José Issa Filho, o que ele escreveu. O poeta católico Pedro Leopoldense fazia contrariedades do tamanho de elefantes que ocupavam a cabeça dos desesperados ficarem menores que peixinhos de aquários. Fazia amarguras pesadas como chumbo que vergavam o ânimo dos angustiados flutuarem no espaço, livres da força da gravidade. Parecia um mágico em ação e de maneira suave e natural colhia esperanças no espaço e as distribuía com os solitários, com os infelizes, com os doentes, com os tristes. Isso é uma declaração de amor, vocês não acham? José Issa Filho. Quem tinha um problemão perto do Chico já virava um problema. Quem tinha um problema perto dele já virava um probleminha. Quem tinha um probleminha? Eu, todas as vezes que eu voltava de Uberaba, eu ficava santo uma semana. Você sabe aquela coisa contagiante? Bonzinho, legal, com todos, com tudo, bom dia, que vida, oh maravilha. Mas depois ia acabando a energia, que não era minha. Essa energia eu peguei emprestado. Mas cada um segundo suas próprias obras. Chico dizia, eu não sou patrão de ninguém e vocês não são meus empregados. Eu procurei fazer a minha parte. Aí é que eu estou com medo. Imagina eu chegando no mundo espiritual. E eles me perguntar assim, você conheceu um tal de Chico Xavier? Eu vou tentar despistar. Chico Mendes, o Rio São Francisco, o Chico lá, Francisco. Eu vou tentar o Buarque, eu vou tentar, porque imagina, privilégio de ter conhecido, ou junto com o privilégio vem uma carga de responsabilidade. Aí eu tenho medo. Vocês conhecem essa frase, né, do Bertolt Brecht, um dramaturgo alemão, evidentemente que não conheceu, mas eu acho que ele estava falando do Chico. Há homens que lutam um dia e são bons. Há homens que lutam muitos dias e são melhores. Há os que lutam anos e são excelentes. Mas há os que lutam toda a vida. Estes são imprescindíveis. Olha que foto bacana. Todas as fotos estão no livro. Ganhei essa foto, minha esposa, o ginecologista da minha esposa, foi neto do segundo patrão do Chico na Fazenda Modelo. E tinha essa foto. E doou para a gente essa foto. Olha aí, Dr. Darwin. Fazenda Modelo ao fundo. Eu acho que aqui ó. Aqui foi psicografado o livro Paulo e Estevão. Está preservado o local, hoje chamado Espaço Cultural Chico Xavier. Um convênio entre a Universidade Federal de Minas Gerais, a Federação Espírita Brasileira e a União Espírita Mineira. Fala do Chico. Às vezes tenho a impressão de que Chico Xavier, ele falando dele mesmo, me é uma pessoa completamente estranha. Eu não sou esse Chico Xavier que querem fazer que eu seja. Ele estava gritando pela sua humanidade. Ele ia reclamar com quem, gente? Vocês acreditam que... Eu estou com medo de passar o horário, mas eu vou tomar cuidado, tá? Vocês acreditam que eu resolvi aplicar um passe em Chico Xavier? Vocês acreditam isso? Estudando na Mocidade Espírita Cristã, Mocidade Espírita Sheila, lá do Sheila, nós estávamos estudando sobre fluido vital e passe. Eu falei, uai, não é que eu tenho? Sou jovem? Eu vou aplicar um passe no Chico. Eu me preparei para aplicar um passe no Chico. Com essa idade hoje eu não ousaria isso de forma nenhuma. Mas enfim, jovem, pode quase tudo. Aí lá, bom,
Fomos a Uberaba. Eu, meu pai e minha mãe. Pela primeira vez, os meus pais e eu. Deixei os meus pais lá na pensão de Dona Terezinha. Quem lembra da pensão de Dona Terezinha, que ficava atrás da casa do Chico, que era a Avenida João 23, a casa do Grupo Espírita da Prece, a avenida do Grupo Espírita da Prece. Ó, mãe, fica aí, porque à noite que estava combinada a gente ir na casa do Chico. Eu fui lá. E eu tive uma grande amiga lá, chamada Dinorá. Já ouviram falar na Dinorá? Dinorá trabalhou 33 anos. Secretária, amiga, confidente, doméstica, seja lá o nome que vocês, que isso não vai alterar em nada. Mas foi uma fiel servidora de Chico Xavier. E ela me ajudava muito, porque às vezes o Eurípides estava meio nervoso comigo, não me deixava entrar, mas ela falava com o Chico que eu estava lá e ele mandava me chamar, aí não tinha jeito. Aí, eu falei, chamei 3 vezes, o Dinorá, à tarde. Eu falei, bom, não vai aparecer ninguém. Não é que a Dinorá apareceu. O que foi? Falou, Dinorá, beleza, tudo bem? Cheguei, não, à noite, eu sei. Ô, John, você sabe como é que funciona aqui, não tem como eu falar agora. Eu falei, não, eu entendo, eu vou ficar aqui fora. Se você puder falar que eu estou por aqui, se não der, eu já li uma obra de André Luiz na porta da casa de Chico Xavier. E mandando pensamento lá para dentro, ele vai aparecer, mas não aparecia. Eu acho que meu pensamento estava fraco. Estava fraco. Ela entrou, pediu licença, aquela coisa. Eu presto uma homenagem no primeiro livro, a Dinorá, uma grande amiga. Todas as vezes que nós vamos ao Uberaba, eu e minha esposa, nós passamos. Ela fez a comida que ela fazia para o Chico, nós tivemos o privilégio, aí foi, que eu adoro um frango, viu? Adoro um franguinho. O Chico também adorava um frango. Ele nunca comeu carne, ele comia pouca carne, mas comia. E adorava Coca-Cola e Guaraná Antártica. Eu também. Não é que ela volta, ele está mandando te chamar. Minhas perninhas, comecei a tremer. Tremi. E aí, ele estava no fundo da casa dele, porque a casa havia sido invadida. Sempre tinha invasões, desespero, dor, muito sofrimento. E ele teve que se esconder. Aí entrei, ela falou, não, ele está te esperando lá dentro. Ele não me recebeu na copa, ele recebeu no quarto dele. Aí eu confesso a vocês que eu me assustei com o quadro. Isso não estava no script. Mas eu me assustei com o quadro, porque eu vi ele sem recurso estético nenhum. E me assustei, porque eu vi um pedaço de gente deitado. Eu vi que ele estava olhando para mim, porque doente é assim. Se vê que quem está visitando se assusta, o doente pode ficar pior ainda, não é assim? Ele estava olhando para mim e eu tive que me controlar, mas eu fiquei muito sensibilizado. De ver vocês me permitem, um ídolo, uma referência, uma autoridade moral naquelas condições. E meu filho, você me permite eu ficar deitado? Vamos conversando? Vamos. Eu nem sei por que ele deixou eu entrar. Porque eu nunca vi, foi a primeira vez que eu vi ele nessas condições. E a última vez, nessas condições. E aí conversa, e o povo, fala de fulano, e Beltrano, como é que vai Ciclano, e Dona Cidália, porque ele sabia que eu frequentava a casa de Dona Cidália. E aí comecei o duelo interno. Eu aplico o passe ou não aplico? Eu aplico o passe ou não aplico? Aplico, não aplico? Adquiri coragem. Ô Chico, posso te aplicar um passe? Ele falou, perfeitamente, meu filho. E fez igual uma criança quando toma um passe na sala de passe. Vocês me perdoem. Ele colocou as mãozinhas sobre a coxa. Criança não faz isso? Aquilo me encantou de tal forma
Porque uma autoridade moral, como Chico Xavier, toma num passe. Simples, generoso. Como se só ele tivesse alguma a oferecer. Não, as pessoas ele permitia que oferecessem ele alguma coisa. Eu confesso a vocês que eu nunca orei com tanto fervor. E ao mesmo tempo com um complexo de inferioridade, porque eu imaginei a Manuel e falei assim, olha, nós não temos nada mesmo, vamos pegar esse menino mesmo. Temos nada, vai ser ele. E aí oramos, eu orei com tanto fervor que Dinorá entrou. Vocês querem café? Ela, ops, ela voltou, terminamos o passe, conversamos, fui embora, para nos encontrarmos à noite. Mas no primeiro contato que eu tive com o Chico, só um detalhe, ele me perguntou, sua mãe e seu pai são católicos? Eu falei assim, católicos apostólicos romanos, brinquei. Qual o santo de devoção da sua mãe? Eu falei, Nossa Senhora Aparecida. Minha mãe tem uma gruta em homenagem a Nossa Senhora Aparecida na casa dela. E manteve essa gruta porque meu pai era devoto de Nossa Senhora Aparecida. E a informação ficou. Quando nós estávamos à noite, eu falei para minha mãe, eu acho que ele não vai atender porque ele não está bem. Mas não falei, descrevi muito o quadro, não. Só falei que ele não estava bem. De repente ele sai com aquele jeitinho dele, mineirinho, apoiado, as pessoas caminhando bem, arrastando. Ele gostava de arrastar os pés, né? E carregando nas mãos um retrato de Maria de Nazaré autografado. O homem era tão respeitoso com a crença do outro, porque se fosse um espírita moralista, o que ele faria? Daria uma lição de moral, que não pode ficar endeusando imagem. Ele não estava preocupado com isso. Ele pegou aquela foto de Maria de Nazaré e autografou. A nossa estimada irmã, Dona Arlete José Sérgio, do seu servidor reconhecido, Chico Xavier. Minha mãe hoje é passista, não é de escola de samba, de centro, piolha de centro espírita. Piolha. Não está dando conta mais pela idade, mas tocou. O homem não pediu que nem eu me tornasse espírita e muito menos ela. As palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Eu vejo muita gente falando que Emmanuel falou que a maior caridade que a gente pode fazer com a doutrina é a sua divulgação. Vou completar, através dos exemplos. Porque não é só palestra. O que é palestra? Sou igual a vocês, estou com a mesma luta, mesmo desafio, erro, acerto. Tem semana que eu não consigo nem me ver no espelho. Mas a gente não pode desanimar. 51 anos essa casa. De luta, de trabalho, de muitas alegrias também. Não é isso? Olha aí, Pedro Leopoldo. Olha a charretona que conduzia o Chico. Aqui era o transporte da época, viu, gente? E aqui, olha o progresso chegando aqui. Ó, o moderno e o tradicional. Essa foto é de 27 de janeiro de 1924. Olha Pedro Leopoldo. Vocês estão vendo aqui ao fundo? Só água. Acabamos com tudo. Tudo seco. Tudo agora casa. Vocês estão conservando a água aqui no Rio? Nós estamos maltratando a água, né? Maltratando a natureza, né? Olha a rua, aqui ó, olha a rua principal. Até hoje em Pedro Leopoldo. Quem já foi a Pedro Leopoldo aqui? Vocês já conheceram a casa do Chico, Luiz Gonzaga, Meimei, Fazenda Modelo? Vocês podem organizar uma caravana que eu receberei vocês com todo prazer para mostrar os caminhos de luz Chico Xavier. Alguns lugares. Olívia. Quem que é a Lívia? A Lígia. Lígia. Ah, maravilha. Meu Deus do céu. Como diz o Chico, eu tô lembrado, mas eu ando meio esquecido. Lígia. Ah, Lígia. Mostra. Na casa do Chico. Ah, maravilha. Puxa. Bom, então aí, ó. Não, é Lígia.
Lídia. Se fosse Lívia, hein? Lívia. Ô Lígia, bacana. Organiza, Lídia, organiza uma caravana novamente. Não, mas aqui, pega essa turma, Eurípides Barçanufo também. Tem até lanche, se for. Não, vai sair um caldinho reconfortante. Se for o caldinho do filme Nosso Lar, eu vou sofrer. Porque é mais ralado do que eu imaginava. Eu imaginava que fosse uma coisa vitaminada, assim. Bebendo comeremos, mas líquida, mas consistente. Aquela aguinha alimentar a gente vai ser meio difícil. Olha a escola onde ele estudou. Não existe mais o local. Os biógrafos dizem que foi Grupo Escolar São José. Não foi. O Grupo Escolar São José é esse a partir do final da década de 20. Gente, olha a professora Rosária Laranjeira. Olha a irmã do Chico que levou ele ao espiritismo, Maria da Conceição Xavier. Aquela que passou mal com o processo obsessivo. Coitada, olha a carinha de sofrida dela. Já está com carinha de sofrida aqui. Essa foto é de 1920. A pessoa que me deu essa foto eu não sabia, era a pessoa que estava me entregando a foto. Eu falei, mas que absurdo, a pessoa escreveu o nome em cima da foto. Ela falou, fui eu. Falei, olha, que ideia genial. Que ideia fantástica. Eu não tinha pensado nisso. Porque a gente sabe todos os personagens. Quase, viu? Acho que foi o Chico nessa que me deu uma... Ó, sai por aqui. Vocês sabem que o Bacelo conta um caso interessante. Ele fala que depois da Casa da Prece, o povo ficava conversando com o Chico, aquela rodinha, e perto do Chico a gente vira um santo. Do pau oco, mas a gente vira. E aí, aquela conversa vai, muita alegria, muita conversa. Eu não estava, o Carlos Bacelo. Ele falou que veio um cachorro que parece que tinha rolado na carniça de tão fedorento que esse cachorro estava. E ficou rodando no meio da roda ali, ó. E passando nas pernas. O cachorro adora ralar na perna assim, né? E aquela sujeira assim, o povo dando aquele totozinho, né? O Chico, você vai chutar um animal perto do Chico? E o Chico atento a tudo ali, vê aquela hipocrisia nossa, né? Sabem o que o Chico Xavier fez? Pegou o cachorro e colocou no colo. Esse não foi o melhor da história, não. Depois que ele colocou o cachorro no chão, todo mundo queria colocar o cachorro no colo. É muita falsidade. É muita falsidade. Perguntei ao Bacelli, você chutou? Chutei, um totozinho, mas colocar no colo, não. Eu teria dado um totozinho muito generoso, né? Leve, mas colocar no colo, não colocava, não. Professoras, nós vamos mandar um pouquinho. Rua Ebster, nós descobrimos um centro fundado em Pedro Leopoldo em 5 de fevereiro de 1903. Centro Espírita Amor e Luz. O Luiz Gonzaga foi fundado no dia 21 de junho de 27. 24 anos antes. E uma informação, Gilberto. Quem fundou? Um francês. Raul Henriot. Ora, o que um Raul Henriot vai fazer numa vilazinha de 3 mil habitantes? Chico Xavier reencarnaria em 1910, 7 anos antes da encarnação de Chico. Valeria aqui uma pesquisa, mas aí é outra. Casa do Chico, primeira, segunda reformada, aqui é o Manuel Quintão, diretor da Federação Espírita Brasileira, que tinha sede aqui no Rio de Janeiro, um grande amigo do Chico. Quarta residência. E esta última residência do Chico, aqui, a casa do Chico é aqui, ó. Por a entrada desse portão. Chico era danado. Toda casa que ele morava tinha uma entrada pela frente e uma saída pelos fundos. Uma vez tentaram me esconder dele. Ele me mandou e falou assim, ó, eu estava na casa de Cidália, meu filho, vai lá para a gente se despedir. Eu falei, eu sou bobo, eu vou me despedir. Eu cheguei na frente, eu não vou falar a pessoa, mas a pessoa me recebeu. Ah, o Chico está dormindo. Ah, em cima de Moá, Chico dormindo, esse horário.
Eu sabia que ela ia falar, que tinha muita gente na frente esperando que ele ia sair pelo fundo. Fui lá pelos fundos, aguardando o que tinha, aquele mineirinho lá. De repente ele sai, aí eu saio em direção a ele. Eu falei, por que você está chegando agora? Ah, Chico, não deu tempo. Não deu tempo, muito compromisso, mas eu vou te pedir um favor. Eu estudava na UFMG, na Pampulha, em Belo Horizonte. Você me dá uma carona para Belo Horizonte? Imagina eu dando tchau para quem não deixou entrar. Que perversidade, John. Fica com Deus. Ô, gente. Ô, gente, o ser humano, o bicho danado, né? Olha o Chico. Já está até desmaterializando aqui, né? Olha o pai, olha a dona Cidália. Não foi madrasta, foi boadrasta. Foi mãe, irmã, companheira, desencarnou em 1931. E aqui a dona Cidália. Olha o tamanho do laço na cabeça, coitado. Maior do que a cabeça de dona Cidália. Eu sou fã do Elvis. Olha o Elvis dos anos 30 em Pedro Leopoldo. Chico Xavier. O irmão, José, moreno, bem moreno. Amigo, irmão, confidente, amigo, pai, mãe. Quando ele desencarnou em 39, o Chico chorou. Ah, John, mas não pode chorar não, porque atrapalha os espíritos. Depende. Se você chora de saudade, faz mal? Não. Chora por desespero? Faz. Já orientei minha esposa lá, ela está me ouvindo. Se ela não chorar na minha desencarnação... Esse negócio de viúva alegre, eu tenho visto muitas viúvas alegres. Já falei, já deixei recomendação lá. Uai, porque imagina, não chora. Vai com Deus, meu marido. Tchau, graças a Deus. Até breve. Está aparecendo aquele caso do Nosso Lar. Estava tendo a Segunda Grande Guerra Mundial, a mulher em Nosso Lar estava com medo do marido desencarnar e encontrar com ela lá em Nosso Lar. Ô, gente, segura o homem aí, pelo amor de Deus, né? Não é fácil, né? Imagina, né? Eu não vou chamar de mal, não. Ele não era bom. O Chico não chamava ninguém de mal. Fulano não é ainda muito bom. São Sebastião. Olha a rua de São Sebastião, a matriz. Ah, quem me dera ter de novo a rua de São Sebastião ainda descalça, com seus postes de iluminação de lâmpadas fracas. O cachorro Lorde de José Xavier dormindo no passeio da casa de João Cândido, o pai dele. As meninas moças cantando cantigas de roda. E Chico Xavier, com um brilho de muitas estrelas no olhar, distribuindo ternura e esperanças nas noites. Maravilha, fantástico. O Luiz Gonzaga. Gente, olha a sede do Meimei do Centro Espírita Luiz Gonzaga, uma delas. Romance, Emanuel, parte foi recebida aqui. Obras de André Luiz, parte foram recebidas aqui. Olha a casa, parece que vai cair. E com todo respeito, o que baixou de trembão aí, mineiro gosta de falar trem, né? O que baixou de trembão aí é de impressionar. Simples. Um homem que se vestiu com uma simplicidade que enganou até a gente. Esteve entre nós e nós não reconhecemos. Está igual João e Elisa. Esteve entre nós, disfarçado, mineirinho, come quieto, caladinho. Uma outra sede do Luiz Gonzaga, parecendo que é clube dos homens, né? Parece que mulher não podia sair depois das 8 em Pedro Leopoldo. Mas aqui, ó, tem uma aqui, ó, e uma criança. É a bendita em fruta entre os homens. Fazenda modelo, fábrica de tecido, onde ele trabalhou 10 anos de idade. Esse menino trabalhou 3 anos numa fábrica de tecido, para não ser internado no hospital psiquiátrico. A fábrica, numa outra perspectiva. Olha o Chico. José Felizardo Sobrinho, Chico e o repórter Clementino de Alencar, daqui de Niterói. Valeria uma pesquisa. Tem uma obra chamada Notáveis Reportagens com Chico Xavier. São reportagens do jornalista Clementino de Alencar em 1935. Belíssimo trabalho.
histórico. Fazenda Modelo, a casa onde o Chico recebeu o Paulo Estevão. Conhecem? O confessor dele? Gente séria, não é? É gente séria? É. Mas também eu sou professor de educação física e psicólogo. Se eu encontrasse nessa foto uma foto de Chico num time de futebol, eu daria pulos de alegria. Mas infelizmente era um pereba. Chico era um apologista do esporte, mas não jogava bola. Mas olha o padre Sebastião Scarzello, treinador, engenheiro e técnico do Faroeste Futebol Clube. E aí eu descobri um defeito gravíssimo em Chico Xavier. Ninguém é perfeito. Se reencarnou, é porque não é espírito perfeito. Concorda? Ele era torcedor do Clube Atlético Mineiro. Aqui no Rio, ele também tinha um time. A Estrela Solitária. E no Rio, em São Paulo ele tinha um time. Corinthians. Eu acho que ele já tinha fixação pelo preto e branco. Agora, em relação ao Corinthians e ao Botafogo, eu não tenho nada contra. Mas em relação ao Atlético Mineiro, eu costumo dizer que desde cedo ele já tinha fixação pelos sofredores. Tem algum atleticano aqui não, né? Ainda bem. Na verdade, eu não torço para time. Eu tenho um filho que é jogador, onde ele vai eu estou torcendo. Já mudei, eu sou um vira-folha. Eu fiz questão de botar essa foto, Gilberto. Está feliz? Não. Ou será que ele nunca ficou contrariado? Bravo. Cansado. 1944, tirando a Segunda Grande Guerra Mundial. Tirando. O que aconteceu no movimento espírita? A família de Humberto de Campos processa Chico e a Federação Espírita Brasileira. A revista O Cruzeiro publica uma reportagem, Chico, Detetive do Além, tentando desqualificar Chico Xavier orando dentro de uma banheira. Davi Nasser e o Jean Manzon. O Davi Nasser já se desculpou publicamente 30 anos depois, 1984. Foi uma armação. Tentaram pegar o Chico, tentaram desqualificar, aliás, a vida toda. Até 71. Em 1971, no programa Pinga Fogo, o reconhecimento público. Um homem de bem, não adiantava mais falar nada contra. Já teve o reconhecimento público sem procurar. Sem procurar. Hoje tem médico que mal começa, já quer subir no tablado. Ora, quer mostrar para que veio? Vai distribuir, vai assistir pessoas, vai preparar os seus leitores para a obra que virá. Uai, é muito fácil, só de sentar e psicografar, eu também queria. Mas para chegar onde esse homem chegou, nós temos que lavar muita roupa suja. Finalmente, um repórter carioca, eu vou dar o contexto, e aqui é uma frase do Chico, queria conhecer o guru Chico Xavier, o grande Chico Xavier. E pegou o Chico num dia chegando no final do expediente. Aquela roupa encebada, aquele sapatinho, ele não costumava calçar, não. Ele ia, aqui atrás ficava solto, ele ia arrastando. O homem deve ter olhado, visto aquele pedaço de gente e pensado, é isso aí? É esse o famoso Chico Xavier? Eu acho que nesse caso ele leu o pensamento. E ele respondeu isso, de coração, né? Eu sou apenas o Chico Xavier. Quem me conhece de longe pode pensar talvez que eu seja grande coisa. Pessoalmente eu sou isso. Só isso que você está vendo. Nada mais que isso. O que é isso? Não sei. Não sei dizer a vocês. Uma pintura que talvez retrata a vida do Chico. O acolhimento aos encarnados e aos desencarnados. Um homem de bem, né? Quanta saudade de Chico Xavier. Eu tive meu momento de Zaqueu. Você sabe a passagem do Zaqueu? Eu fui na casa da dona Cidália,
E nesse dia eu deixei minha bicicleta, eu só tinha um transporte, era bicicleta. E minha mãe falou assim, se der, pede o Chico para dar uma passadinha aqui em casa. O que eu fiz? Então fui na casa de uma cidália, sabia que ele estava lá, mas não, fingi que eu não sabia. Ó, o Chico aqui, sabia. Ó, Chico, tal, conversa, aí nós tomamos, conversamos, rimos, brincamos. Quando estava indo embora, eu falei, Chico, você me dá uma carona para casa? Foi, perfeito, meu filho. No meio do caminho, eu falei assim, minha mãe mandou te perguntar se você pode dar uma paradinha e ela vai te cumprimentar da janela. Ele se virou para mim e falou assim, eu não posso entrar na sua casa, não? O Zaqueu, desce daí, Zaqueu, hoje eu vou na sua casa. Foi meu momento. Gente, a gente subindo a escada, eu só vi minha mãe dando um grito na janela. Eu falei assim, morreu, essa, porque estava todo mundo dormindo, 00:30. Ele saiu de casa 2:30 da manhã. Como é que dormia depois? Foi 2 vezes, eu tive a honra, 2 vezes. Meu pai já faleceu, minha mãe, a conhecida Dona Arlete, lá de Pedro Leopoldo, meus irmãos. Eu sou esse bonitão aqui. Estou meio acabado, mas... E aqui eu faço uma homenagem à nossa Cidália. Essa é aquela menininha de laço grande na cabeça. Essa foto é de 1980. E para encerrar, uma música para a gente prestar a nossa homenagem a Chico, Homem de Fé. Olha se vocês conhecem um trabalho de uma dupla sertaneja paulista e prestaram essa belíssima homenagem a Chico Xavier. Chico Xavier, Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier, Chico, 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 homem de fé. Por esse mundo passou um homem de tanto amor, suas pegadas deixou pra outros seguir. Pregou tanta paz, deixou tanta luz, dedicou sua vida ao Mestre Jesus. Chico, 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 Chico Xavier, Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier, Chico, 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 homem de fé. Foi muito perseguido, mas nunca desistiu. Seu amor foi maior do que a dor que sentiu. Quantos desesperados em sua porta bateram, suas mãos cheias de amor ele sempre estendeu. Chico, 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 Chico Xavier, Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier, Chico, 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 homem de fé. Nesse plano aqui, sua missão terminou, mas sua marca pra sempre nessa terra deixou. Quando sente saudade
faça assim como eu, cante essa canção, que o Chico renasceu. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Homem de fé, 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 homem de fé. Pois é, meus amigos, Jesus, nosso guia e modelo. Kardec, o nosso codificador. E Chico Xavier, o nosso exemplificador. Muita paz.